Reintegração de posse em São Paulo termina em confronto entre moradores e a polícia. E ex-senador Eduardo Suplicy é detido ao protestar contra a ação da PM. Exclusivo, o tráfico de drogas em plena luz do dia. Depois da reclamação da delegação australiana, mais de 600 operários são convocados para fazer reparos de última hora. Os atletas da Austrália devem se mudar para a Vila Olímpica na quarta-feira, só quando todos os problemas estiverem resolvidos. Primeiro dia de funcionamento de faixas olímpicas no Rio de Janeiro tem trânsito lento e motoristas confusos. E a aposta do tênis de mesa brasileiro na juventude para fazer bonito nos Jogos do Rio. A maioria dos atletas começa a jogar com 8, 9 anos de idade. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ex-senador Eduardo Suplicy foi preso hoje em São Paulo durante uma reintegração de posse de um terreno da prefeitura ocupado por mais de 300 famílias. Houve confronto e troca de tiros entre policiais militares e moradores que protestavam contra a ação. A delegação australiana admitiu hoje que as obras na Vila Olímpica estão dando resultado e que os atletas deverão se mudar para os apartamentos até quarta-feira. No fim de semana, a equipe tinha se recusado a ficar no local e mais de 600 operários foram convocados para reparos de última hora. Cerca de 80 mil homens reforçaram o policiamento de áreas turísticas e esportivas do Rio. Em entrevista exclusiva ao SBT, o ministro da Defesa garantiu a segurança durante os Jogos Olímpicos. Um menino surdo e mudo de 11 anos morreu durante um incêndio numa favela em São Paulo. Pelo menos 40 barracos foram destruídos. Em instantes, o condomínio ocupado pelo tráfico. Usuários fazem fila para comprar drogas em muro de prédios populares em São Paulo. Primeiro dia das faixas olímpicas no Rio é marcado por trânsito lento e muitas dúvidas de motoristas. Pivô da seleção de basquete, Anderson Varejão, tem dores nas costas e pode desfalcar o Brasil. Não perca, é já já. Trânsito lento e motoristas confusos. Assim foi o primeiro dia de funcionamento das chamadas faixas olímpicas, que vão regular o trânsito durante os Jogos no Rio. A primeira vacina contra a dengue disponível no Brasil pode ser comprada a partir de hoje. Cada dose vai custar entre R$ 132 e R$ 138. As injeções são indicadas para pacientes de 9 a 45 anos e são necessárias 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Veja agora outras notícias pelo Brasil. O SBT Brasil denuncia agora com exclusividade o tráfico de drogas em um condomínio na zona leste de São Paulo. Maconha e cocaína são vendidas livremente a qualquer hora do dia por meio de um buraco no muro. Tudo a apenas 3 quarteirões de um batalhão da Polícia Militar. A reportagem é de Christian Mendes, Celso Piu e Darlison Dutra. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que as polícias civil e militar realizam constantemente apreensões de drogas na região e que no primeiro semestre do ano, 127 pessoas foram presas no bairro por tráfico de drogas. No Japão, um homem invadiu uma clínica para deficientes físicos e matou 15 pessoas a facada. Na Flórida, nos Estados Unidos, um tiroteio no estacionamento de uma boate deixou pelo menos 2 mortos e 14 feridos. Uma pesquisa divulgada hoje pela rede de TV americana CNN mostra o candidato republicano Donald Trump à frente de Hillary Clinton na corrida à Casa Branca. Ele tem 44% das intenções de voto contra 39% da democrata. A partir desta semana, Hillary tentará reverter essa desvantagem com o início da convenção dos democratas. A reportagem é de Yula Rocha. Há 3 meses das eleições, um político foi assassinado a queima-roupa numa cidade perto de Brasília. A vítima já havia recebido várias ameaças.
Kennedy Alencar está conosco hoje aqui nos estúdios. Bem-vindo e boa noite, Kennedy. Kennedy, estamos a um mês do início da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff e em meio com uma Olimpíada aí no meio do caminho, né? Quais devem ser as prioridades, as principais ações do governo num momento como esse? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite. Raquel, continuar com os discursos para administrar as expectativas positivas na economia. Por exemplo, prometer reforma da Previdência e controle dos gastos públicos para manter o apoio do mercado financeiro e dos empresários. Outra ação é se preparar para enfrentar eventual retaliação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O governo considera que a cassação do mandato do Eduardo Cunha está ligada ao destino da presidente Dilma. Na visão do governo, no próximo mês e quase simultaneamente, o Eduardo Cunha será cassado e a presidente Dilma sofrerá o impeachment. Nos bastidores, o governo avalia que o Eduardo Cunha vai morrer atirando, porque é o estilo dele. E o Temer tem dito a interlocutores que está preparado para enfrentar Eduardo Cunha. Nascimento. Agora, o que ele diz, se o Temer virar presidente em definitivo, né, quais medidas deverão ser imediatamente adotadas? Nascimento, o Temer tem uma avaliação de que se o impeachment for aprovado, haverá aí uma onda econômica positiva. Isso daria mais força política ao governo para aprovar medidas duras no Congresso, como a reforma da Previdência e aquela emenda constitucional que cria um teto para o crescimento das despesas públicas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, repetiu hoje que pode recorrer a um aumento temporário, pontual de impostos. É uma medida que encontra mais resistência do Congresso e dos empresários, mas que não pode ser descartada. Uma parcela do governo acredita que uma nova CPMF daria mais velocidade ao ajuste fiscal e que isso poderia acelerar a retomada dos investimentos, gerando mais emprego e renda. Obrigada, Kennedy. Boa noite, Kennedy. Boa noite. Boa noite. Veja a seguir, com encomendas do exterior, montadoras de automóveis recontratam funcionários. Derrota do Palmeiras embola a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Russa e Zimbaeva vai recorrer ao Tribunal de Direitos Humanos para disputar a Olimpíada. A jovem equipe de tênis de mesa do Brasil quer fazer história nos Jogos. Não perca, é já já. Depois de 3 anos de crise, a indústria de automóveis começa a contratar. As montadoras que chegaram a demitir mais de 20 mil trabalhadores abriram vagas. Chegou a hora das notícias do esporte e a gente começa com o Campeonato Brasileiro. É isso, Bruno Vicário, boa noite. A disputa pela liderança aumentou e mais um técnico perdeu o emprego, hein? É isso sim, Nascimento. Raquel, boa noite. Olha, no topo da tabela, só 3 pontos separam o líder do 4º colocado. Sem falar no Atlético Mineiro, que é o 6º e está cheio de moral. Já o Cruzeiro demitiu o português Paulo Bento e deve anunciar em breve o retorno do Mano Menezes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Uma brincadeira.